Então, 4 dá 8. Uma amostra em 100 cidades brasileiras de até 20 mil habitantes indicou que o valor médio da hora-aula para os professores do ensino fundamental em escolas municipais é de R$ 10. Obtém um intervalo de confiança para o valor médio nacional da hora-aula em cidades do tipo mencionado. Baseado em estudos anteriores, o desvio padrão assumido é assumido ser igual a 2, use 0,95 como coeficiente de confiança. Então a Sabrina falou, né, fazer uma revisão, então eu vou resolvendo a questão 4 aqui e revendo o que a gente já fez. Então, deixa eu entrar aqui na lousa. Ó, Vai entrar Gustavo junto. Estamos aí na no... questão 4 do item 8. Mas já foi a 1, a 2, a 3 e agora já tá na 4? Não, a 1, a 2 e a 3 foram nos dias anteriores. Ah, tá. Eu falei, caramba, eu dei uma saída Tá rápida. fácil demais, né? É. Da lista 8 essa daqui. Edilene vai encher de seguidores agora, porque eu marquei no Instagram, sabe? Eu fui marcado? Eu não vi, não. Eu marquei agora. Opa. Será que eu vou bombar no Instagram? Vai ficar famoso. E o povo vai falar assim, essa daí é puxa-saco. Vou ficar famosinho do Instagram? Olha, eu vou até o que? Repostar? Pra eu ficar mais famoso. Bom, então a questão é a seguinte. Você tem 100 cidades brasileiras, né? Foi uma amostra feita de 100 cidades. De até mil. Você tem as cidades de até 20 mil habitantes, né? Então, aqui está considerando a população de interesse, nossa população de interesse. Então, seriam a princípio aqui as cidades de até 20 mil habitantes. E aí foi feita uma amostra com 100 dessas cidades. Né? 100 dessas cidades brasileiras. Claro que o Brasil tem mais de 5 mil cidades, então provavelmente tem mais de 100 cidades com até 20 mil habitantes, né? Sua cidade mesmo, Sabrina, tem quantos mil habitantes? 12 mil até 2013, né? O IBGE registrou. Então sua cidade aí estaria nessa, nessa categoria, né? Até 20 mil habitantes. E aí, supostamente, né? Bom, aqui não sei se isso daqui foi. Isso é uma questão, eu tirei de um livro. Essa daqui não foi eu que inventei. Então, supostamente aqui, o valor médio da hora-aula considerando essas cidades, deu R$ 10 por hora-aula. Então, né, indicou que o valor médio da hora-aula para os professores do ensino fundamental em escolas municipais é de R$ 10. Então, esse é um processo comum para você tirar uma inferência a respeito de uma certa população. Então, a inferência aqui iria dizer o seguinte: as cidades até 20 mil habitantes têm uma média de valor de hora-aula de professores da rede municipal do ensino fundamental até de R$ 10 por hora-aula. Então, é claro que não foram pesquisadas todas as cidades, foram só 100. Então, você poderia ter variações e talvez e isso daqui não é uma certeza, né? É um indício pela pesquisa realizada, pela amostra que foi selecionada da população. Então, por essa pesquisa, a partir dessa amostra, chegou esse número de R$ 10 por hora-aula. Então, o que acontece? Para a gente ter uma ideia do quão confiável é esse número, R$ 10, é barato demais, né? Coitados dos professores. Então, para a gente ter uma ideia do quão confiável é esse número, né, esse valor obtido por essa pesquisa, a gente tem de fazer o intervalo de confiança
e que aí vai dar né, o seu erro para mais ou para menos, com um certo coeficiente de confiança. Então, a gente quer aqui o coeficiente de confiança de 95%, 0,9. Então, vai ser assumido um desvio padrão de R$ 2 para a variável aleatória, que a gente vai explicitar daqui a pouco. E o objetivo é obter o quê? O intervalo de confiança, que é o mesmo que obter a margem de erro. Né? Qual será a margem de erro para esses R$ 10? Considerando 95% de confiança. Então, vamos escrever aqui. Então, eu vou escrever aqui, voltar na lousa. Então, vamos lá. População. Qual é a população de interesse nesse caso? Vou fazer aquele retângulozinho que eu costumo fazer. Qual seria a população? Então, são as cidades até 20 mil habitantes. Então, você vai... não são pessoas, né? São cidades com tamanho de até 20 mil habitantes. Aliás, eu vou até dar um Google aqui para ver se aparece. Já gritou aí, ó. A Mini falou que é 100. Não, 100 vai ser a amostra. Só que o Brasil tem mais do que 100 cidades com até 20 mil habitantes. Deixa eu ver se o Google o que diz. Cidades com até 20 mil habitantes registram crescimento de 500%. No número de mortes por Covid. Né? Aqui tem um número, ó. Ao todo, o Brasil possui 5.565 municípios, segundo esse site aqui, FNP. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Destes, 73% tem entre 10 e 20 mil. Então, a maioria Então, é bem mais do que a Mini levantou a mão aí. Então, não era pra gente utilizar os dados da questão, né? Só aqueles dados que tinha que buscar aqui. Como? Não entendi. Você está falando porque eu estou pesquisando aqui? Não, aqui é só para falar que o número de municípios com até 20 mil habitantes é bastante grande. Né? No caso, são mais de 2 mil, mais de 3 mil até eu acho, né? Porque 3 vezes 5 já vai 3.500, mais de 3 mil, uns 4 mil deve dar, até 20 mil habitantes. Quer dizer, a maioria, né? A gente vai com aquela amostra, né? Esse número, o número total não entra, porque o número total é como se fosse infinito, né? Muito grande em relação ao tamanho da amostra. Então, esse número de cidades não vai entrar, número total, né? O que vai entrar na conta vão ser os 100 da amostra, esse número aqui. Isso aqui vai entrar nas contas, que é a amostra que foi feita, né? Se foram sorteadas, digamos, aleatoriamente, tem de ser aleatório para representar a realidade, 100 cidades, dessas milhares de cidades, né, no Brasil, de até 20 mil habitantes. E aí foi realizada a pesquisa. A pesquisa depende do quê? Da variável aleatória. Neste caso, a variável aleatória, qual é? Variável Qual é a variável aleatória que está sendo estudada? Então, você está pegando cada cidade. O que você está avaliando para essa cidade? O valor da hora-aula. O valor da hora-aula. Então, x é igual
valor da hora-aula. Bom, aqui tem algumas, não é da hora-aula, para professores do ensino fundamental da rede municipal de educação. Né? Bom, então X é esse valor de hora-aula correspondente, né, ao ensino fundamental da rede municipal. Então, essa é a nossa variável aleatória inicial. Só que, é claro, essa variável aleatória, ela se aplica a esses milhares de municípios. Então, quer dizer, você poderia fazer a pesquisa em todos esses milhares, né? Só que, ou por impossibilidade, ou por simplicidade, para simplificar o trabalho, tornar o trabalho mais rápido, você poderia selecionar apenas 100. Então, são selecionadas 100 cidades. Cada cidade vai te dar um valor dessas 100, né? Vai te dar um valor para a variável aleatória X. Então, você vai ter 100 cópias da variável aleatória. Você pode pensar que você tem 100 cópias da variável aleatória X. Uma para cada cidade que vai ser escolhida aleatoriamente. Então, você tem o valor X1, que seria a hora-aula na primeira cidade escolhida, X2, que seria a hora-aula na segunda, X3, etc. X4. Então, X4 não, X100, né? Esse aqui seria o nosso Xn. Xn igual a X100. No caso, o N seria 100 nesse exemplo, nesse exercício. Então, você tem agora 100. Você pode pensar que você tem 100 variáveis aleatórias, de x1 até x100, que varia conforme você varia as cidades da amostra, né? Você pode escolher aleatoriamente essas 100 cidades, e aí conforme você varia, você tem valores variáveis para x1, x2 até x100. Muito bem, então nós tínhamos aquele processo de passar da amostra, você passa a média amostral. Né? Então, a partir dessa amostra, você tem aqui, bom, deixa eu escrever, né? Amostra aleatória simples. Então, teoricamente, a gente considera que poderia haver repetição nessas 100 cidades, mas na prática acaba não tendo. Então, você define a média amostral, que vai ser uma nova variável aleatória, obtida a partir dessas 100. E a média amostral é simplesmente o que o nome diz, fazer a média. Então, é x com um traço em cima, x barra, que é igual a... Bom, também esse x barra é indicado por um mi barra, mi chapéu, aliás, que é igual a x barra, que é igual a x1. Bom, vamos deixar o mi barra para depois. O mi chapéu para depois. X barra é igual a x1 mais x2. Oi? Quando que decide qual dos dois vai usar? Não, é só uma questão de escrita mesmo. O x barra, né, esse x com traço em cima, é somar as variáveis todas, as n cópias, no caso seria xn, né, e dividir por n. Então, quando você aplica o resultado do x barra, você obtém uma aproximação, uma estimativa que é chamada de mi-chapéu. Então, o x barra é pensado
em geral, né, você utiliza pensando como algo variável, e esse mi chapéu é quando você quer o número mesmo que é obtido da amostra. Entendeu? É porque essa amostra, ela pode ser variável, né? Você tem 100 cidades, podem ser quaisquer 100 dessas milhares de cidades que existem. Então é variável. Quando você fixa uma amostra, quando você pensa numa amostra, aí você utiliza o mi chapéu para representar esse valor que é obtido. Então, no caso, Só uma esse questão de mi ia ser escrita. o resultado disso tudo aí. Isso. Em vez de você, né, escrever, no caso tinha dado 10, x barra igual a 10, você pode escrever mi chapéu igual a 10. Por quê? Porque o mi, primeiro, né, essa variável aleatória x, ela tem uma esperança que a gente chama de mi, que a gente não sabe quanto é. Você não sabe, a gente não tem os dados de todas as milhares de cidades do Brasil para saber quanto é a média de hora-aula. Mas foram selecionadas essas 100, e a partir dessas 100 se obteve esse valor aqui. Nessas 100, até escrever aqui, né, no nosso exemplo, né, o n igual a 100, então seria x1 mais x2 mais etc, mais x100 dividido por 100. Aqui não são dados os valores, né, do x, é apenas dito que a média deu 10. Ou seja, a gente teve aqui a estimativa de R$10. De R$10 por hora aula. Obtida pelo estimador média amostral. A letra tá meio ruim, mas acho que dá para entender mais ou menos, né? Então, nós temos esse x barra como estimador que é utilizado para a variável aleatória, e nesse caso em particular, a estimativa obtida foi de R$10 a hora aula. Ou seja, é de se esperar que esses R$10 seja de fato o valor da média total para todas as cidades. Só que você não pode ter certeza disso, né? Você tem certeza para essas 100, mas não para todas as milhares de cidades. Mas é de se esperar que seja uma estimativa boa, né? Ou pelo menos uma estimativa razoável. É uma estimativa. Então, quão boa é essa estimativa, né? Então, a questão é: quão boa é, ou quão bem representa a realidade esta estimativa? Então, aí que entram os números, nível de confiança e margem de erro, que é o mesmo que basicamente ter o intervalo de confiança. Como, né? Então, vamos lá. Muito bem. Então, na questão, a gente tem informações adicionais. Cadê? Aqui, né? Informação adicional que a gente tem na questão é que o desvio padrão é de R$2. Isso aqui é assumido, né? Como o desvio padrão. Então, vamos incluir essa informação aqui. Então, não sabemos quanto que é a média mi da variável aleatória x, mas sabemos que o seu desvio padrão é de R$2 a hora aula. Então, isso daqui a gente já sabe. Então, a gente vai poder utilizar nos cálculos esse número. Lembra que aparecia o desvio padrão nos cálculos do intervalo de confiança e tal, ou da margem de erro. E
Então, a gente vai utilizar para sigma adesivo padrão 2. Então, como era, né, o cálculo, né? Então, a gente tinha... A expressão que a gente obteve foi a seguinte. Então, vamos estabelecer aqui né, antes disso, né? O gama vai ser o nível de confiança, ou que também é chamado coeficiente de confiança. Então, gama vai ser quanto? Se você voltar na questão aqui, quanto que é o nível de confiança ou o coeficiente de confiança? Isso daqui é uma escolha. Você escolhe o nível de confiança que você quer. Você poderia colocar nível de confiança de 98%, de 90%. 100% não dá, né? 100% é só se você tiver toda a informação. Você não tem toda a informação de todas as cidades. Mas você pode colocar qualquer número entre 0 e 1, entre 0% e 100%. Só não pode ser 100% nem 0%. Então aqui foi pedido um nível de confiança de 95%. Um nível razoável, né? Quer dizer, a probabilidade de representar a realidade. Oi, Gustavo? Oi, Diane, mas só uma dúvida, mas se você colocar um nível de confiança menor, não pode interferir no resultado final, não? Sim, se você colocar um número menor, vai interferir. Quanto menor for o nível de confiança, o que vai acontecer com a margem de erro? Vai aumentar ou vai diminuir? Se você tem a margem de erro aumenta. Não, se o nível de confiança é grande, a margem de erro aumenta. Se o nível de confiança... Quer dizer, se você tem um nível... Porque se você tem um nível de confiança alto, então não vai variar pouco. Se você tem um nível de confiança alto... Não, a margem de erro vai aumentar porque... É porque assim, você já tem o resultado, né, feito. Aí você quer avaliar qual o nível de confiança do resultado. Se você colocar um nível de confiança grande, a margem de erro vai ser grande também. Se você colocar um nível de confiança pequeno, a margem de erro vai ser pequena também. Quer dizer, bom, eu acho que vai ficar claro quando a gente fizer os cálculos, né? Beleza. A probabilidade disso daqui representar a realidade, esses R$10, se você colocar uma margem de erro pequenininha, a probabilidade de estar certo é pequena também. Né? Imagina só, eu quero que o meu resultado nacional, de fato, seja esses R$10 com uma diferença de 10 centavos. Né? Para mais ou para menos. É claro que isso daí vai ter um nível de confiança baixo, porque você teria muita sorte de acertar com tamanha precisão o valor da hora-aula só com essas 100 cidades. Agora, se você colocar uma margem de erro de... Imagina só, uma hipótese. Coloca uma margem de erro de R$100. Bom, R$100 não, porque para menos ia dar negativo. De R$10 ou R$9. Então, o que vocês acham que... Bom, se você colocar margem de R$9, significa que a hora-aula nacional vai ser de 1 até R$19. É quase o dobro, né? Então, você vai pensar, bom, é bastante provável que isso aconteça, que a média, de fato, esteja entre 1 e 19. Porque quando você aumenta a margem de erro, você aumenta quantos casos você pode ter para a média nacional de hora-aula, nesses municípios até 20 mil habitantes. Então, a probabilidade é maior de você acertar. Quer dizer, com uma margem de erro grande, a probabilidade de você acertar é maior. Com uma margem de erro pequena, a probabilidade de você acertar é menor. Você pode imaginar que, tipo assim, é um tiro ao alvo, né? Então, você está fazendo um tiro ao alvo. Aqui você tem a média 1000. Se você fizer uma margem grande, a probabilidade de você acertar é grande, né? Você pode acertar aqui, ou acertar direto o ponto.
Agora, se você fizer uma margem de erro pequenininha, a probabilidade de você acertar vai ser o quê? Menor, né? Vai ter um alvo menor, correto? Entendi, agora valeu. Agora entendi. Então, a Eu fiz. margem de erro é maior quando o nível de confiança é maior e menor quando o nível de confiança é menor. Tá, entendi. Pode confundir um pouco porque você pensa, bom, se o meu nível de confiança é grande, você pensaria, então, significa que a minha margem de erro é pequena, né? Porque aí significaria que o meu resultado é melhor, Eu pensei nisso também, mas né? agora você explicou, eu vi que era diferente. Mas tá de boa. Bom, então, Valeu. neste caso, o nível de confiança é 95%. Agora a gente tem a margem de erro que é desconhecida. Então, vamos chamar de E, igual a margem... Bom, talvez fosse melhor chamar de M, né? Ou ME, margem de erro. Bom, chamar de E. Esse valor de E é desconhecido, não, a gente vai determinar. Porém, a gente deduziu uma fórmula nas vezes passadas, que era a seguinte, a probabilidade de zero ser menor do que igual a normal padrão, menor do que igual a... Ou melhor, antes disso, né? Qual é a relação que existe entre o E e o gama? Existe uma relação entre os dois. A relação é que a probabilidade de que a minha média mi esteja entre, melhor, menos E menor do que igual a mi chapéu menos mi menor do que igual a E, igual a gama. Quer dizer, que no caso seria 95%, né, nesse exemplo. Quer dizer, a probabilidade de que, ou melhor, vou escrever assim, a probabilidade, isso daqui é o mesmo que a probabilidade de que melhor, talvez seja, vou escrever assim, mi menos, dá no mesmo, né, mi menos mi chapéu, isso daqui é o erro cometido. Aqui é o erro cometido. Erro na estimativa, né? A probabilidade que o erro na estimativa esteja entre esse número menos e E deve ser de 95%. Ou seja, deve ser esse gama que vai ser 95%. A gente vai determinar ainda quem é o E, que vai dar esse intervalo de confiança. Certo? Mas eu quero que seja um número E de tal maneira que a probabilidade de que o erro na estimativa esteja entre menos E, quer dizer, o erro é E para mais ou para menos, seja de 95%, que é o valor de gama. Certo? Isso é o mesmo que mi chapéu menos E menor do que igual a mi menor do que igual a E, ou mi menor do que igual a mi chapéu, que é esse mi chapéu é a estimativa. Então, a estimativa, lembra, né? O que é a estimativa? É o valor que a gente obteve pela média amostral para mi, que a gente chama de mi chapéu. Então, a probabilidade de que o valor de fato da média esteja entre o valor da média obtido pela amostra menos o erro e o valor da média obtido pela amostra mais o erro deve ser esse valor de gama. No nosso caso, a gente tem esses valores de 10 para mi, chapéu, para a estimativa, e a gente tem um valor de 95% para o nível de confiança. Isso aqui é pedido, o nível de confiança de 95%. Certo? Então, dessa expressão, a gente tem o intervalo a min. Qual que é o nome desse símbolo aí no final mesmo? Isso daqui? Gama. Aí, no caso, esse valor já pode usar naquela fórmula que divide ele por 2? Isso. Daqui a pouco a gente vai... Eu vou utilizá-la. Eu vou colocar... Porque a letra grega é gama.
O que eu ia falar? Esqueci agora, peraí. Então, dessa expressão, você tem um intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança para a média μ, com nível de confiança, ou coeficiente de confiança, gama, é igual a esse intervalo que tem esses extremos. μ chapéu menos E e μ chapéu mais E. Sendo que o μ, no caso, vai ser 10. Né? Então, é o intervalo que vai de μ chapéu menos E, estimativa para a média menos o erro, estimativa para a média mais o erro. Certo? Bom, então, o que vocês vão precisar fixar é isso, né? Isso daqui, é o intervalo de confiança. Significa que o valor real, isso daqui, o que significa o valor, esse intervalo de confiança? Significa que a probabilidade de que o valor real da média, que é μ, pertença a esse intervalo de confiança, vou colocar até assim, IC de μ gama, que é esse intervalo ali, é igual a gama. No nosso caso, igual a 95%. Certo? Mas, então vocês precisam só entender isso de início. Não precisa se preocupar tanto com o que eu fiz aqui antes. E agora a gente vai ter uma expressão para determinar como relacionar o erro que aparece com o nível de confiança. E a gente tinha deduzido, e a dedução dizia que é o seguinte, a probabilidade de anormal padrão ser maior do que igual a zero e menor do que igual a, como era? Acho que era o erro, era a raiz de n dividido por sigma, né? Vezes o erro. É menor do que, é igual a gama sobre 2. Então, essa expressão aqui, vocês têm que fixar para determinar o erro. É comum escrever essa última expressão como probabilidade de zero menor do que igual a normal padrão Z menor do que igual a Zzinho, isso é um Z minúsculo, com índice gama sobre 2 igual gama sobre 2. Esse índice de gama sobre 2 é para lembrar que a probabilidade tem de dar gama sobre 2. E aí, como essa raiz, né, de n sobre desvio padrão sigma multiplicado pelo margem de erro E deve ser igual a esse Z gama sobre 2. Isso aqui, gama sobre 2 é um índice. Então, você determina o E fazendo o sigma multiplicado pelo Z gama sobre 2 dividido por raiz de n. Então, você pode pensar assim. Ó. Certo? Então, a partir de gama, você determina o erro, ou a partir do erro, você também pode determinar o gama. Né? Mas, em geral, a gente vai partir do gama, dividir por 2, encontrar o Z, que corresponde a ele, multiplicar por sigma e dividir por raiz de n, e aí a gente obtém o erro, a margem de erro, aliás, Bom, vamos colocar em prática para poder fixar, né, o negócio. Gustavo? É só uma dúvida que bateu na cabeça, mas Z gama dividido por 2 é a mesma coisa que gama dividido por 2 nesse caso? Não. É a probabilidade. Z gama sobre 2, ele é um número, esse daqui, né? Ele é um número que a gente obtém na tabela. O que acontece? Se você faz o gama sobre 2, dá um número. Aí você vai na tabela e você descobre pela tabela o Z gama sobre 2. Z gama sobre 2 é só um nome para o número que você vai obter pela tabela. Como é que você obtém? Você tem a tabela das probabilidades da normal padrão estar entre 0 e um outro número. E aí você vai localizar nessa tabela o gama sobre 2. Aí você vai encontrar o número que vai dar o gama sobre 2. Por essa expressão.
Então deixa eu até abrir a tabela aqui, né? Que a gente vai precisar. Ok. Bom, talvez ainda esteja muito cheio de letras, né? Vamos colocar em prática para poder entender melhor. Deixa eu entrar aqui na tabela. Então aqui é a tabela. Tabela da distribuição normal reduzida, ou normal padrão. Né? O que essa tabela diz? Isso daqui é a probabilidade. Essa tabela é uma tabela de probabilidades. De zero está entre z e um certo número. E aí você tem os correspondentes valores. Então vamos lá. O que a gente faz primeiro? Calcula o gama sobre 2. Então, o gama é igual a 95%, ou 0,95. Quanto que vai dar gama sobre 2? Vai dar 0,475. Me ajudem aí. 475, eu acho, né? Muito bem. Agora você vai pegar esse número, 475, e vai jogar na tabela. Na tabela da distribuição normal reduzida. Então vamos lá, vamos procurar esse número na tabela. Na tabela é aqui nesse meio de montão de números. Então 0,475. Vamos localizá-lo aqui. 475, tem um valor exato. Então, vou até diminuir aqui essa tabela. Aqui já dá para ver. Ó, o 0,475 ele está na linha do 1,9 e está na coluna do 0,06. Quando você junta os dois, dá 1,9 com 0,06, 1,96. Então, 1,9, 1,96, certo? Isso significa que o z gama sobre 2 é 1,96. Então, voltando aqui na nossa lousa, então, né, esse valor que a gente localizou na tabela, ele vai nos dizer que o z gama sobre 2 é igual a 1,96. Z gama sobre 2, lembra, é o valor que você coloca aqui para obter esse valor aqui na tabela. Entenderam essa parte? Aí você usa, por fim, a relação que existe entre as duas coisas. O z gama sobre 2 e o E. Então, o que a gente obteve? O E, a margem de erro E, é igual sigma, que multiplica esse z gama sobre 2. Observe que esse gama sobre 2 aqui não é para multiplicar, é só um índice. Né? É só para dizer que o número obtido depende do gama sobre 2. E aí você divide por raiz de n. Lembra que o n, né, lembra que o n é igual a 100. A gente vai usar agora. Bom, substituindo, vai dar o quê? Sigma, você lembra que o sigma também era conhecido? Vamos colocar aqui, né? N igual a 100, sigma era dado 2. Todos esses três números aqui foram dados, certo? Então vamos substituir. Sigma é 2, o z gama sobre 2 a gente obteve 1,96, dividido por raiz de n, que é raiz de 100. Então, quanto que vai dar? O erro vai dar 2 que multiplica 1,96 dividido por 10. Então, o E vai dar, multiplicando por 2 vai dar 2, sobe 1. Então, 1, 3, 3,12. Não, tá errado, né? 3,
Que dá 18 ou 19, né? 3,92, né? Isso. Predilete. Dividido por 10. Oi? No caso, essa é uma das maneiras de descobrir, né, o erro, né? Uma das maneiras? Porque Você poderia... Porque você está falando que você poderia colocar aqui nessa expressão, você colocaria o Z gama sobre 2, que é 1,96, né? Mas dá no mesmo. Dá no mesmo. Mas sim, tem razão. É porque eu acho que no exemplo anterior eu fiz assim, né? O Z gama, o número correspondente tem que ser 1,96 para dar o Z gama sobre 2, né? E aí você obtinha o erro É porque aqui eu já relacionei, né, o número que seria obtido pela tabela com a expressão ali que tem um erro, e aí coloquei o erro em evidência. Isolei o erro, a margem de erro. eu entendi. Mas dá no mesmo, dá no mesmo. Então o erro aqui até baixo, né? 0,392. Bom, ainda não é resposta porque a questão pedia pedia como é que é o nome? O intervalo de confiança, que a gente representa por IC, da média, né? A média da hora-aula, com nível de confiança de 95%. Então, como é que a gente obtém? Lembra que você pega a média amostral, a estimativa pela média amostral, menos o erro, e pega a estimativa pela média amostral, mais a margem de erro. Não o erro, né? A margem de erro. Acho que eu deveria chamar de M em vez de E, né? Mas eu comecei a chamar de E. Cadê? Então vai dar... Opa, a Sabrina já calculou certinho aí, né? 0,392. Então vai dar 10 menos 0,392, 10 mais 0,392. Então vai dar, que vai ser 9,108? Não. 6, né? 608. Tá certo aí? Calma, tô calculando. Me ajudem aí, porque eu sou ruim dos cálculos aqui de cabeça. As pessoas pensam que matemática é bom de fazer... 10 mesmo. Então, o intervalo de confiança para a média da hora-aula, de valor da hora-aula, com nível de confiança de 95%, é igual a esse intervalo. Isso significa o quê? Que a probabilidade de que... o que significa, né? A probabilidade... Vou fazer a tradução aqui. A probabilidade de que a média amostral esteja, né, entre esses dois números, pode pensar assim, 9,608 seja menor do que igual, a média do valor da hora-aula menor do que igual a 10,392 é de 95%. É isso que significa. Que é o mesmo que dizer o valor, ou, em outras palavras, a probabilidade ou melhor, deixa eu escrever matematicamente, né? Isso significa a probabilidade de que o valor da média, o valor da média da hora-aula esteja entre 10 menos o erro de 0,392 e 10 mais o erro, margem de erro, né? 0,392 é igual a 95%. Então, acho que aqui, essa última expressão, acho que fica mais clara, né? Por aqui vocês conseguem enxergar. 10 foi o valor obtido como estimativa, só que existe esse erro de para mais ou para menos,
né? E a probabilidade de que o valor de fato esteja, né, seja esse R$10 com esse erro de até 0,392 para mais ou para menos é de 95%. Então, bom, vocês conseguem entender o que significa? Então, vocês podem apreciar, entender o que significa quando sai uma notícia, né? Tantas pessoas... acho que a notícia que a gente tinha visto era do tipo de querer se vacinar, né? Que aproximadamente 90% das pessoas do Paraná queriam se vacinar contra o coronavírus e tal. E aí, esse número de 90% tinha uma margem de erro de 3% para mais ou para menos, e o nível de confiança acho que era 95% também. Então, significa isso. Significa que se você colocar o número, né, que significa que o valor real ele pode ser até o número que você obteve como estimativa menos a margem de erro, no mínimo, e até no máximo o número que você obteve como estimativa mais a margem de erro, com probabilidade de 95%. Então aqui seria o menor valor. E aqui seria o maior valor. Dentro dessa probabilidade, 95%. Se você mudar essa probabilidade de 95% e diminuir, a margem de erro vai diminuir também. Se você voltar nos cálculos, por exemplo, você poderia se perguntar, e se gama fosse... Escolha outro número aí, porcentagem, né? Alguém tem? 75%. Então vamos analisar agora tudo o que acontece quando o gama é 75%. Ainda neste caso, com esses mesmos números. Então vamos utilizar esses mesmos números aqui. O N de 100, né? A estimativa de 10 e o sigma de 2. Quer dizer, o desvio padrão 2. Então, o que acontece se o gama é 75%? Bom, gama igual a 75% vai nos dar um valor de gama sobre 2 de 37,5%? Isso, né? Que é 0,375. Então, vamos pegar esse número aqui, agora que a gente obteve, e jogar na tabela. Então, aqui, colocar na tabela. Colocar na tabela. Certo? Bom, então vamos lá. 0,375. A gente tem de procurar nessa tabela o número mais próximo. Talvez não tenha exatamente o número que a gente quer, mas a gente vai procurar o mais próximo. 0,375, olha aqui, ó, tem 3, 7, 4, 9 e os outros estão mais distantes, né? Observa que o negócio vem em ordem, ó, vai crescendo, crescendo. 0,3749. Certo? Aí, esse é o gama sobre 2, certo? Então, vamos pegar agora o z correspondente, que a gente chama de z gama sobre 2. 1,1 e 0,05. Então, é 1,15. 1,15, o correspondente. Então, vamos voltar aqui na lousa. Então, obtemos... Então, daqui a gente obteve que o zzinho gama sobre 2 vai ser 1,15. Agora, joga lá na relação. Então, lembra que a gente tinha a relação para o erro, para a margem de erro? Era sigma dividido por raiz de n. Opa, era... Não, isso. Era isso?
Vou voltar aqui, já esqueci, ó. Isso, sigma dividido por raiz de n multiplicado pelo z gama sobre 2. Quanto que vai dar? Sigma era 2 ainda. Raiz de n ainda é raiz de 100, porque esses dados a gente não alterou. Z gama sobre 2 que mudou, né? 1,15. Então vamos ver quanto que vai dar. O erro Então vamos multiplicar 2 vezes 1,15 dá 2,3. Dividido por raiz de 100, que é 10. O que aconteceu com o erro? 0,23. 23 centavos. Então o erro diminuiu. Certo? Então, em termos de probabilidade, o que isso significa? A probabilidade, talvez fique mais claro assim, a probabilidade de que 10, que é o valor obtido pela amostra, menos 0,23, seja menor do que igual à média amostral de fato μ, menor do que igual, a média amostral não, perdão, a média da hora-aula nacional para cidades até 20 mil habitantes, e menor do que igual a 10 mais 0,23, né, 23 centavos, igual a 75%. Bom, na verdade, né, a gente vai escrevendo igual, mas tudo isso é aproximadamente igual. Mas, né, às vezes a gente esquece do aproximadamente, porque todos esses processos são aproximados, né? A gente está passando do cálculo de variáveis aleatórias discretas e pelo teorema limite central está fazendo tudo como se fosse contínuo, normal. Bom, mas então vamos tentar entender intuitivamente que de fato tem de ter essa diminuição da margem de erro conforme a diminuição da probabilidade do número aqui gama, que é a probabilidade. Então pensa o seguinte: você fez a sua amostra, os cálculos com a amostra, obteve esse número 10. Se você diminuir esse erro, quer dizer, se você diminuir a margem de erro, você está dizendo que o valor de fato é bem próximo da média que você obteve. Então, quando você faz isso, a probabilidade vai diminuir, né? Porque se você tem uma margem de erro maior, você tem uma folga maior de possibilidades para o valor real da média nacional. Se você tem uma margem de erro menor, você está dizendo que o que você calculou é um valor muito preciso, né? E a chance disso acontecer é pequena. Quer dizer, vai diminuindo conforme você diminui a margem de erro. Se você aumentar o tamanho da amostra, aí é outra coisa. Aí você aumenta, se você fixar a margem de erro e aumentar o tamanho da amostra, você aumenta sim a probabilidade de acertar. Então, se você fixar o tamanho da amostra, para aumentar a probabilidade de acertar, você tende a aumentar a margem de erro. Não sei se ficou claro. Se você fixar um valor para a margem de erro, para você poder aumentar a chance de estar certo, você tende a aumentar o tamanho da amostra. Claro, quanto maior a sua amostra, maior a chance de você obter um número fiel à realidade. Então, se você fixa uma certa margem de erro, você tem você precisa de um número maior da amostra, né? Em particular, você repara o seguinte: a relação que existe entre essa relação aqui entre a margem de erro e o gama sobre 2, né, que aparece como Z gama sobre 2, envolve também o desvio padrão, que no caso é conhecido 2, e o tamanho da amostra. Aí eu poderia perguntar para vocês: qual o tamanho da amostra que deveria ser utilizado para ter 95% de confiança ainda
mas uma margem de erro de 10 centavos para mais ou para menos. Ou talvez 15 centavos, né? 0,15 de margem de erro. Quer dizer, estou indo além esse tipo de questão pode aparecer em outra, né? Então estou colocando. Vamos colocar esse tipo. Questão extra. Bom, perguntas, né? Estou indo avançando rápido aí. Perguntas antes disso, né? Tá entendido até aqui? Fica aí para entender. Eu que eu não vi as primeiras aulas, estou conseguindo entender numa boa. Tá bom. Só que o M nesse caso é a amostra, né? O N, O 10 que você achou é a amostra que a questão tinha dado, no caso, não foi? o N é o tamanho da amostra. Na questão já é dado como 100, né? Ah, tá, ok. E com esse 100, a gente deduziu que a margem de erro era... Bom, depois... A margem de erro é de 0,392 para um nível de confiança de 95%. Ah, tá. Entendi agora. E aqui eu fiz um outro exemplo. E se o nível de confiança pedido fosse de 75% só? Aí a margem de erro iria diminuir para 0,23. Né? Porque aquele argumento, né? Se você aumenta a margem de erro, então você tem mais chance de estar certo. Né? Imagina só, eu fiz um trabalho científico e eu concluí que, sei lá, a distância entre a Terra e a Lua... Bom, quanto é a distância entre a Terra e a Lua? 300 mil metros? Não, 300 mil metros, né? Acho que é 300 quilômetros? Distância, deixa eu pesquisar aqui, entre Terra e Lua. – 384.000 quilômetros. 384,4 mil quilômetros. Aí eu poderia dizer, eu fiz uma pesquisa e cheguei ao número de 400 mil quilômetros com a margem de erro de 100 mil quilômetros. A probabilidade de eu estar certo é grande, né? Porque a margem de erro é muito grande. Mas se eu colocasse, eu cheguei a 400 mil quilômetros com a margem de erro de 10 mil quilômetros, aí a probabilidade de eu estar errado vai ser... Quer dizer, de eu estar certo vai ser pequena. Eu diminuí a margem de erro e a probabilidade de eu estar certo vai ter pequena, entendeu? Então, a margem de erro, você pode pensar o seguinte: feita uma pesquisa estatística, você vai dizer com qual nível de confiança você quer apresentar a sua pesquisa. Se você colocar um nível de confiança grande, a sua margem de erro vai ser grande. Se você colocar, por outro lado, uma margem de erro pequena, aí o seu nível de confiança vai ser pequeno. Vocês conseguem absorver, entender essa parte? Eles são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Certo? Eu quero dizer que minha pesquisa é muito boa. Tá, você pode colocar 99% de confiança, mas aí sua margem de erro vai ser grande também. Eu quero minha margem de erro pequenininha. Tá, você pode colocar lá uma margem de erro pequena, mas aí seu nível de confiança vai cair também. Se você quer dizer que sua pesquisa dá um resultado com uma margem de erro pequenininha, a chance de estar certo vai ser pequena também. E claro, essa relação acaba dependendo do tamanho da amostra, né? Se você fizer uma amostra grande, se você aumentar o tamanho da amostra, esses números, a margem de erro vai cair
e o nível de confiança vai aumentar. Certo? Então, por exemplo, que eu queria colocar aqui, né? E se fossem... quantas cidades vocês querem colocar aqui? Falem um número. Vamos aumentar o N, né? Para ver o que aconteceria. 300. Fala 300. Fala 300. E se fossem 300 cidades na pesquisa? Então, vamos manter, por exemplo, aí você escolhe o nível de confiança que você quer. Então, vamos colocar o gama que tinha sido pedido na questão, que era 95%. Lembra que a gente tinha também o desvio padrão, igual a 2. E agora a gente está mudando o N para 300. Certo? Vamos ver o que vai mudar agora a margem de erro. Então, vamos recalcular aqui a margem de erro. Então, a margem de erro daria, pela relação lá, como é que era? Sigma divide por raiz de N, multiplica por Z gama sobre 2. O Z gama sobre 2 a gente já calculou para 95%, né? Então, vai dar 2 que multiplica 1,96, foi o Z gama sobre 2 que a gente calculou pela tabela, determinou pela tabela, dividido pela raiz quadrada de 300. Então, vai dar 2, quanto que era? 3,92, né? Dividido por... Raiz de 300 vai dar 10 raiz de 3. Bom, agora precisamos de uma planilha, já calculou aí? Aproximadamente, então, 17,3, né? Opa, não pode dar. Peraí. Como assim? Você calculou 10 raiz de 3? O que é isso? Raiz de 317. Então, entendi. Vou colocar na planilha para sair o valor certinho. Eu já fiz logo direto, só para uma boa. Essa aula vai até as 10 horas, né? Vocês estão animados, hein? Bora, velho. Então, o erro aqui, a margem de erro, aliás, é igual, 2 vezes 1,96 dividido por, vou colocar logo, né? 300 elevado a 0,5, 0,2263. Então, a margem de erro aqui, aproximadamente em reais, né? 0,22 centavos, ou 23 centavos. Ou 22,6, né? Vamos colocar assim. Então, a margem de erro seria esse número aqui, ó. O que aconteceu com a margem de erro? Diminuiu, né? Antes era 0,392, não. Quanto? Naquele exemplo, 392. E agora foi para 0,236. E claro, conforme você aumenta o tamanho da amostra, não importa, claro, você aumenta a amostra, talvez a estimativa mude, né? A tendência é mudar. Oi, Dylan. Então, Mas aí a qualidade, quer dizer, a margem de erro vai ser menor. é que agora eu fiquei numa dúvida, tá? Mas e se eu quisesse aumentar esse valor, nesse caso? Aumentar o quê? Esse valor dos centavos, que deu 0. Margem de erro? Você pode fixar a margem de erro também. Porque eu fiquei na dúvida para poder... Só que aí, o que acontece? Uma variável está ligada à outra. Se você voltar aqui na fórmula, aqui, né? Você tem a variável erro, você tem a variável gama,
O sigma, observa que esse sigma, ele é, a princípio, na verdade, ele não é variável, ele é da variável aleatória. Ele é uma coisa que depende, que é da variável aleatória. Então, você não varia. O n, sim, o n é da amostra. Você pode variar. E você tem o gama sobre 2, ou o gama, né? Variável gama. Então, você pode mudar o gama e isso afeta e fixar o n, e isso afeta a margem de erro E. Você pode mudar a margem de erro E, por exemplo, fixar o n, e isso vai mudar o nível de confiança gama. Por exemplo, escolha um valor para E agora. Então, vamos estabelecer, né? Então, a gente tinha o seguinte, Mi é desconhecido, a média, né? A média Mi é desconhecida, sigma é 2, aí você tem o N, bom, a princípio era 100, né? A gente depois fez com 300, mas vamos deixar 100. E gama, bom, você pode estabelecer gama e obter a margem de erro E, ou deixa a gama para ser obtida, estabeleça agora a margem de erro que você quer. Fala aí a margem de erro que você quer. 0,40 nesse caso. Ou 0,4. Não, mas aí vai dar muito próximo, a gente já tinha 0, Peraí. se você colocar 0,4, é quase o mesmo que 0,392. Aí vai esqueci. acabar dando 95% aproximadamente. Então 0,6 nesse caso. 0,6. O que acontece? Observa que 0,6 é uma margem de erro maior. Então, provavelmente não. Certamente, o nível de confiança vai aumentar. Vai ser mais do que 95%. Então, vamos fazer as contas com esses valores aqui. Então, tínhamos o seguinte. A relação entre o erro e o z gama sobre 2, né? Era sigma dividido por raiz de n multiplicado pelo z gama sobre 2. Então, o erro, a margem de erro, 0,6, tem de ser igual a 2, né? Dividido por raiz de 100, que vai dar 10, vezes esse z gama sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, isolar o z, gama sobre 2. Então, ele vai ser igual, multiplica aqui, divide lá. 10 que multiplica, né? Raiz de 100 é 10. 0,6 que divide por 2. Então, vai dar, me ajudem aí, vai dar 3? 3, né? Então, o nosso z gama sobre 2 é 3. Para esse caso, né? Observe o seguinte, a gente está fazendo o contrário. Em vez de partir de z gama sobre 2, determinar o valor de E, aqui a gente está partindo do valor da margem de erro E, determinando z gama sobre 2, que no caso deu 3. Agora a gente vai determinar o valor de gama, né? Porque esse z gama sobre 2 depende do gama. Então, gama, aí a gente vai, de novo, para a tabela. Então, aqui, na tabela. Então, pela tabela, já é 4987. Né? Você localiza aqui 3.0. Então, 4987 é o que vai dar. Não, mas aí tem que ser... tá. Aqui, né? Isso. 3 exatamente 4987. Então, o gama é 49,87. Perdão. Esse não é o valor de gama, né? É gama sobre 2. Então, gama sobre 2 é 49,87%. Então, o gama sobre 2 é 49,87%. E, portanto, o valor de gama vai dar quanto? 2 vezes isso vai dar aproximadamente... Vai dar exatamente, na verdade? Me ajudem aí. 90 e...
que 98, 99, tudo isso, 99,74%. Então, observe o seguinte, como você fez um aumento muito grande aqui na margem de erro, aliás, nem foi muito grande, né? Você acabou tendo um valor bastante alto para o nível de confiança. Aliás, se eu fosse apresentar uma pesquisa desse tipo, eu preferiria colocar que a margem de erro é de 60 centavos para mais ou para menos e o nível de confiança é 99,74%, do que colocar que a margem de erro é de 0,4, né, aproximadamente, 0,392, com um nível de confiança de 95%. Né? Essa última maneira aqui seria bem mais convincente, né? Edilene, só uma dúvida. Esse gama sobre 2, você pegou da tabela e multiplicou por 2 nesse caso, né? Para achar a gama nesse caso, né? Isso. O Z depende de gama sobre 2, né? Tá, mas só uma dúvida. Então você vai na tabela e determina quem é o gama sobre 2 que corresponde a esse Z. Tá, você achou o valor de 3 nesse caso, mas você foi no 0 por que exatamente? Isso que eu boiei um pouco. No 0? É que você foi lá na tabela e tinha 0, 0,1. Então, ó, tem 3 aqui, certo? O valor de Z gama sobre 2 é nessa primeira linha e primeira coluna. A primeira linha é o primeiro dígito aqui antes da vírgula e aí você complementa. Se não tiver nada mais, na coluna do 0. Se tiver 0,01 a mais, é nessa coluna. Se tiver 0,02 a mais, nessa e assim por diante. Entendi. Beleza. Entendeu? O que está aqui dentro da tabela são os gamas sobre 2. O que está, que você liga a primeira linha com a primeira coluna com a primeira linha, é o valor do Z gama sobre 2. Certo? Certo. Então, os próximos exercícios são basicamente, né, todos vão ter aqui a tabela, ó, probabilidade, 0 menor do que igual, normal padrão menor do que igual o Z minúsculo, que é o Z gama sobre 2, né? Essa tabela aqui. Então, os próximos são todos nesse esquema aí.